Sabe, tem muito profissional de vendas, até os mais talentosos, que chega num ponto que parece que estagna, né? Sim, acontece muito. A pessoa tem carisma, o produto é bom, mas os resultados simplesmente não crescem. E fica aquela pergunta, por quê? O que separa um bom vendedor de um vendedor de elite? Aquele que parece que joga outro jogo. E hoje a gente vai tentar montar esse quebra-cabeça de um jeito fascinante. Sim. Vamos mergulhar no material chamado Vender Como Nunca, que basicamente usa lições escondidas em grandes filmes para decodificar essa tal de alta performance. É uma abordagem que eu particularmente adoro. É muito boa. Porque nos lembra de uma verdade, assim, essencial. Não importa quanta tecnologia a gente use, vender, no fim do dia, é sobre comportamento humano. E, cara, nada ensina mais sobre isso do que uma boa história. Exatamente. A nossa missão aqui é essa. É extrair os fundamentos que, quando a gente combina, criam resultados fora da curva. E o mais legal é que não estamos falando de dons, de talento que a pessoa nasce com ele. Não, de jeito nenhum. É um conjunto de habilidades, de estratégias e principalmente de mentalidade. Coisas que podem ser aprendidas. Então, vamos começar pela base, né? O alicerce de tudo. O material já abre com uma frase muito forte. Vender não é sobre produtos, é sobre pessoas. Essa frase muda tudo. Muda o jogo completamente. Muda. Ela tira o foco do o que você vende e coloca todo o peso no para quem e no porquê alguém compraria. O vendedor de alta performance, ele não é um apresentador de características, ele é, na verdade, um tradutor de valor. Um tradutor de valor. Gostei disso. Ele vende a transformação. A transformação que aquele produto causa na vida do cliente. É isso. E para ilustrar esse ponto de partida, o material nos leva para uma história que é real e muito comovente. A do filme de Porta em Porta sobre a vida do Bill Porter. Uma história incrível. Para quem não conhece, é a jornada de um vendedor com paralisia cerebral que, assim, contra todas as probabilidades, se torna o número 1 de vendas da empresa dele. E ele pegou o pior território, né? O pior território. Ele enfrentou rejeição, porta na cara, preconceito, mas o sucesso dele foi construído em cima de duas coisas bem simples: constância e relacionamento. E o que é mais incrível na história do Bill Porter, e o documento explora isso muito bem, é que a persistência dele não era teimosia, sabe? Era método. Ah, isso é um ponto importante. Persistir, para ele, não era bater na mesma porta do mesmo jeito todo santo dia. Era aprender com cada não, era ajustar o discurso, era entender o timing de cada cliente, era, deixar que a constância construísse autoridade e, principalmente, confiança. Isso é crucial. O material usa um termo que eu achei ótimo: desgaste positivo. A ideia de que essa insistência, mais uma insistência com método, vai aos poucos quebrando as barreiras do cliente. Mas na prática, onde que fica a linha entre essa persistência positiva e ser inconveniente? Ótima pergunta. Ou até entre a persistência e o próprio burnout do vendedor? A diferença está na inteligência por trás da ação. O vendedor chato, o insistente, ele repete o mesmo argumento. O vendedor persistente e estratégico, como o Bill Porter, ele evolui a cada contato. O documento fala que ele tinha fichas detalhadas dos clientes. Fichas? E não eram CRM com nome e telefone. Eram dados humanos. Ele anotava o nome do cachorro, o aniversário do filho, a reclamação sobre o vizinho da última visita. Uau! Ele usava essas informações para criar uma conexão genuína antes de sequer mencionar o produto. Mencionar o produto. Exato. Antes de falar do produto. A venda era uma consequência. E sobre o burnout, a resposta está no método. Quando você vê progresso, por menor que seja, a persistência gera energia, não drena. É o progresso que alimenta a motivação, não a repetição cega. Faz todo sentido. Mas essa disciplina do Bill Porter é impressionante. Mas ela só se sustenta se existir uma crença quase inabalável no que está vendendo, certo? Com certeza. E isso me leva direto para a segunda peça do nosso quebra-cabeça, a convicção. E para isso o material usa a história de Joey,
o nome do sucesso. Uma história que ilustra perfeitamente como a convicção do vendedor é muitas vezes o principal atributo do produto. Exato. O filme conta a saga da Joy Mangano, uma mãe solteira que inventa o Miracle Mop, um esfregão revolucionário, e ela passa por tudo, né? Traição da família, fornecedor que engana, falha de produção, um mercado que não acredita nela. Um caos. Um caos. A grande virada acontece quando ela, contra a vontade de todo mundo, decide ir ela mesma para frente das câmeras de um canal de vendas. E ali, com uma autenticidade, assim, brutal, ela não descreve o esfregão, ela demonstra a solução para um problema real que ela e milhares de outras pessoas tinham. E a lição aqui é dupla e muito poderosa. Primeiro, o que o documento destaca. As pessoas não compram produtos, compram soluções. A Joy não vendeu um objeto de plástico e algodão. Não mesmo. Ela vendeu tempo livre, vendeu menos dor nas costas, vendeu uma casa limpa com menos esforço. Ela vendeu a promessa de uma vida um pouquinho mais fácil. E segundo, que para mim é o ponto mais profundo, é que vender é um ato de identidade. Identidade, como assim? A convicção dela era tão palpável, a paixão dela pelo que ela criou era tão verdadeira, que se tornou a maior prova social que o produto podia ter. O material é muito claro nisso. Se você não defende o que vende com unhas e dentes, ninguém vai defender por você. A energia dela transbordava pela tela. Mas só paixão e convicção não pagam as contas, né? Infelizmente, não. A gente conhece um monte de gente apaixonada por ideias que nunca saem do papel. Precisa de direção, de estratégia. E é aqui que o material introduz uma das minhas histórias favoritas, O Homem que Mudou o Jogo. Moneyball, uma metáfora perfeita para a evolução das vendas no século XXI. Como o Billy Beane, que era gerente de um time de beisebol pequeno com pouca grana, o Oakland Athletics revolucionou o esporte. Em vez de confiar na intuição e na opinião dos olheiros. Que era como se fazia 100 anos. Exato. Ele usou estatísticas e análise de dados para encontrar jogadores que o mercado desvalorizava. Ele montou um time vencedor com uma fração do orçamento dos gigantes, tipo os Yankees. E, claro, no começo ele foi ridicularizado por todo mundo. E essa história levanta a questão central que o material explora. Como a gente aplica o conceito de Moneyball em vendas. O paralelo é direto. Sim. Vender de forma inteligente hoje não depende só de carisma, de ter papo. Exige conhecer os números a fundo. Qual sua taxa de conversão em cada etapa do funil? Qual o seu ticket médio? O custo de aquisição de cliente por canal? De onde vêm os clientes que dão mais lucro? Não só os que compram mais. É a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Exatamente. E o ponto-chave não é só ter um dashboard bonito. É usar os dados para desafiar as crenças antigas. Por exemplo, os dados podem mostrar que aquele cliente ideal que todo mundo na empresa persegue, na verdade, Custa caro? custa caro, tem um ciclo de venda 50% mais longo e uma taxa de conversão menor que um outro perfil de cliente que a equipe inteira ignora. A grande lição do Moneyball é usar dados para encontrar valor onde ninguém mais está procurando. É parar de competir onde todo mundo compete e criar o seu próprio jogo. Peraí, mas tem um ponto delicado aí. Ao focar tanto em dados, em números, em estratégia fria, a gente não corre o risco de tornar a venda uma coisa robótica? Onde fica a conexão humana, a conexão genuína do Bill Porter nessa história toda? Não são forças opostas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é não. Elas não são opostas. Não. Pelo contrário, são complementares. Uma potencializa a outra. Pensa assim, a estratégia de dados te diz com quem você deveria estar falando para ter a maior chance de sucesso. Ela otimiza o seu esforço. Ok. Mas é a sua capacidade de criar conexão humana que vai determinar o como você vai falar com essa pessoa. Os dados te colocam na porta certa, na hora certa. A sua habilidade de se conectar, como a do Bill Porter, é o que vai fazer a porta se abrir. Entendi. A estratégia sem a conexão é fria. A conexão sem a estratégia é ineficiente. A alta performance mora na junção das duas. Fantástico. Então já montamos 3 partes do nosso quebra-cabeça. A persistência metódica baseada em conexão,
a convicção apaixonada no valor que você entrega e a inteligência estratégica que direciona o esforço. Mas o material argumenta que nada disso se sustenta a longo prazo sem o elemento final, o fator decisivo. A atitude. A atitude. E, para ilustrar isso, o filme escolhido é de uma força, assim, visceral. É A Procura da Felicidade. Essa história, para mim, transcende o tema de vendas. É sobre a resiliência do espírito humano. Sem dúvida. A jornada do Chris Gardner é quase inacreditável. Um vendedor lutando contra a pobreza extrema, que se vê sem teto, dormindo em banheiro público com filho pequeno. E fazendo um estágio não remunerado. Um estágio não remunerado numa corretora de ações, competindo com dezenas de jovens privilegiados por uma única vaga. Ele tinha que fazer centenas de ligações por dia e otimizava cada segundo. Ele nem desligava o telefone entre as chamadas para ganhar tempo. Cara, é impressionante. Ele transformava cada não que ouvia em combustível para a próxima ligação. E o que o material captura com muita sensibilidade é como essa história redefine a palavra atitude. Hoje em dia, a atitude virou um clichê de palestra motivacional, né? Pensamento positivo e tal. Total. O que a gente vê no Chris Gardner é algo muito mais profundo. É inteligência emocional para lidar com uma pressão que a maioria de nós nem consegue imaginar. É resiliência para continuar quando absolutamente tudo ao redor diz para você desistir. E principalmente a capacidade de dissociar o resultado do seu valor. Explica isso melhor. Ele ouviu um não e entendia aquilo como um não para a oferta, naquele momento. Não era um não para ele como pessoa. Isso permitia ir para a próxima ligação com a mesma energia. É interessante isso. A grande habilidade dele não era só fazer as ligações, mas a capacidade de se recuperar nos 10 segundos entre uma ligação e outra. O jogo mental era o mais importante. Perfeito. É isso. Essa postura, segundo o documento, é o que molda o caráter do vendedor. E é o caráter que sustenta vendas consistentes a longo prazo. A técnica pode te fazer ganhar uma venda. A estratégia pode te fazer bater uma meta. Mas é a atitude, esse caráter resiliente, que te mantém no jogo quando o mercado vira, quando o produto dá problema, quando a pressão aumenta. É o que te faz ser um profissional de 10 anos de sucesso e não um sucesso de 10 meses. Ok, vamos juntar as peças então. A gente tem a persistência do Bill Porter, a convicção da Joe, a estratégia do Billy Beane e a atitude do Chris Gardner. Olhando para tudo isso, não parece só uma lista de qualidades. Parece mais um sistema em que cada parte alimenta a outra, certo? Exato. Qual é, no fim das contas, a fórmula que o material propõe para vender como nunca? Exatamente, não é uma checklist. É um ecossistema. O material sintetiza tudo de uma forma muito poderosa. A alta performance nasce da combinação de, primeiro, a persistência disciplinada e humana do Bill Porter. Certo? Segundo, a comunicação baseada em solução e valor, carregada pela convicção da Joy. Terceiro, a estratégia inteligente orientada por dados do Billy Beane. E quarto, a atitude emocionalmente matura e resiliente do Chris Gardner. É a junção de tudo. A junção. E claro, tudo isso sustentado por aqueles fundamentos que aparecem em todas as histórias. Conexão humana genuína, um posicionamento forte e uma clareza absoluta ao traduzir o valor da sua oferta. Não se trata de ser mestre em uma única coisa, mas de orquestrar todas elas. É essa combinação que transforma um bom profissional em uma referência. Fica muito claro depois dessa análise que vender é uma construção. Não é sorte, não é uma aposta. É uma habilidade que se aprimora com método, com a mentalidade correta e com direcionamento. É a união da arte da conexão humana com a ciência da estratégia. Acho que resolvemos o quebra-cabeça. Sim, é uma construção diária. E sabe, uma coisa que eu fiquei pensando, o material todo foca em como vender para os outros. Mas talvez a venda mais importante, e com certeza mais difícil de todas, é aquela que a gente precisa fazer para nós mesmos. Como assim? Todos os dias antes mesmo de sair de casa. A venda da nossa própria capacidade de continuar, de acreditar no nosso valor depois de ouvir um não, de se levantar mais uma vez. Essa, no fundo, é a venda que precede e que viabiliza todas as outras. Uau! É um pensamento muito poderoso para a gente refletir.
E para quem busca acelerar esse processo e deseja uma orientação prática para aplicar esses fundamentos no seu negócio, o material que a gente analisou hoje menciona a mentoria marketing para negócios como um próximo passo. Exato. Para quem tiver interesse, o contato é pelo WhatsApp 17 99709 0062.